Olá a todos, eu sou a doutora Cláudia Vanessa dos Santos Correia e venho através desse vídeo apresentar o meu trabalho no 12º Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas e 5º Simpósio Brasileiro de Geomática. O meu trabalho é no formato poster, banner, que é a obtenção de parâmetros morfométricos a partir de técnicas de geoprocessamento, uma aplicação com foco em processos de corrida de detrito. Vou iniciar minha apresentação fazendo o compartilhamento da minha tela, de modo a apresentar para vocês, então, o meu banner. A primeira autora, então, desse trabalho sou eu, Cláudia Vanessa dos Santos Correia. Eu sou doutora em Geociências e Meio Ambiente e pós-doutoranda em Geociências pela Unesp Rio Claro, e os outros coautores também são da Unesp Rio Claro. Deixo aí com vocês o contato principal, o endereço eletrônico principal para contato no caso de eventuais dúvidas, enfim, necessidade de esclarecimentos adicionais sobre o meu trabalho, que é o claudia.correia@unesp.br. E os outros coautores também são da Unesp Rio Claro, sendo que o Fábio Augusto Gomes Vieiras Reis, ele é o meu supervisor de pós-doutorado. Então, uma breve introdução, só para vocês compreenderem sobre o que é a temática desse trabalho. A gente precisa compreender que as bacias hidrográficas, elas são fontes de dados relevantes para a gente pegar informações sobre a evolução do modelado de um relevo, bem como os processos que ocorrem aí nesse relevo de maneira superficial. E aí, quando a gente quer pegar alguns dados quantitativos para fazer algumas análises sobre os processos tanto geomorfológicos e geológicos que ocorrem numa bacia, a gente acaba colocando aí e acaba acostumando a empregar também alguns conceitos da geomorfometria, onde a gente então vai fazer a caracterização de processos morfométricos, como, por exemplo, a densidade de drenagem de uma bacia hidrográfica, o índice de sinuosidade, o gradiente de canais, a forma da bacia, que vão acabar sendo alguns indicadores físicos, tá? Dessa bacia hidrográfica, que é uma unidade básica de análise quando a gente pensa em estudos ambientais. E aí, especificamente falando das corridas de detritos, são processos hidrogeomorfológicos que vão se desenvolver exclusivamente ao longo de redes de drenagens, vão incorporar fluidos muito densos, com grande material de diferentes granulometrias e também grandes quantidades de água. E aí, para vocês, eu deixo esse QR Code na figura 1, onde tem um vídeo explicativo de como funciona a dinâmica e também a ocorrência desses processos hidrogeomorfológicos, que são as corridas de detritos. Então, esse trabalho, ele visa avaliar a potencialidade da geração de processos de corrida de detritos na bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio, que é esse mapa mostrado aí na figura 2, e essa bacia hidrográfica, ela está situada no litoral norte, no estado de São Paulo, tá? E para, então, avaliar essa potencialidade, a gente vai, nós, os autores, propomos avaliar, então, essa potencialidade a partir de parâmetros morfométricos obtidos em modelos digitais do terreno, através da aplicação de técnicas de geoprocessamento. Então, para fazer esse trabalho, a gente utilizou as cartas topográficas do IBGE em escala 1/25.000, ortofotos da Implaza, datadas de 2011, e também fotografias aéreas da VASP, do levantamento da VASP, de 73, em escala 1/25.000, e da Implaza em escala 1/10.000. E aí, então, para extrair esses parâmetros morfométricos, para auxiliar no cálculo desses parâmetros morfométricos, que está mostrando ali na figura 3, então, aplicou-se as seguintes ferramentas em cadeia no ambiente de sistemas de informação geográfica. Primeiro, então, aplicou-se Create Team, depois o Tint Raster e depois o Slope. E aí, em seguida, então, foi elaborado o modelo digital de terreno, também o mapa de declividade e o mapa geomorfológico, que está aí na figura 2. E aí, eu devo destacar para vocês que a gente optou em dividir essa bacia hidrográfica em subbacias hidrográficas para a gente avaliar, então, quais subbacias hidrográficas dentro dessa bacia hidrográfica apresentava maior potencialidade à geração dos processos de corridas de detritos. E aí, o que a gente notou? Na figura 4, então, são exibidos aí os valores quantitativos dos parâmetros morfométricos de cada bacia hidrográfica,
E o que a gente notou de maneira geral? Que as subbacias que estão situadas nas porções mais escarpadas do relevo, então são aquelas que possuem altas declividades, vales e canais extremamente encaixados, grandes densidades de drenagem, elas acabaram então apresentando os maiores valores de parâmetros morfométricos e, inclusive, esses valores estão relacionados à maior potencialidade da deflagração, à ocorrência dos próprios processos de corrida de detritos. Então, a gente pode observar, por exemplo, que essas bacias hidrográficas aqui, como eu estou apontando no mouse, elas são as que possuem, então, esses maiores valores morfométricos, tá? Que, inclusive, estão situadas aí nas unidades geomorfológicas de escarpa com uma transição com o planalto, né? Que são os topos de morro. Bom, então a gente pode concluir que a análise das feições geomorfológicas, como a declividade, a amplitude, as formas do vale, enfim, e também os próprios parâmetros morfométricos, eles possuem, então, uma extrema relevância para a gente identificar quais bacias vão ser mais vulneráveis, ou seja, suscetíveis à geração de corridas de detritos, tá? Porque a gente vai estar correlacionando e integrando, na verdade, aspectos do meio físico, que são considerados essenciais para a deflagração desses processos. Caso tenha ficado qualquer dúvida em relação a esse trabalho, caso vocês precisem de esclarecimentos adicionais, fiquem à vontade para me contatar no e-mail claudia.correia@unesp.br, e eu gostaria de agradecer imensamente a participação neste evento e também de agradecer à Unesp por todo o apoio técnico e estrutural e também ao CNPq pelo suporte e apoio financeiro dessa pesquisa. Muito obrigada a todos.